Provavelmente você usa ou já ouviu falar do maior stream de música do mundo, o Spotify. Mas você sabe a história dele? Você sabia que ele bateu de frente com o monopólio de gravadoras? E outra, você sabia que tem uma série dele no Netflix? Neste vídeo eu vou te falar tudinho sobre isso. Bom, para começar, é bom lembrar que essa série trata-se especificamente da história do Spotify e como eles bateram de frente com o monopólio das gravadoras, até eles mesmos se tornarem o monopólio do streaming. A história começa quando Daniel, um dos protagonistas principal, ele vai fazer uma entrevista no Google e é reprovado. Então, como vingança, ele hackeia os algoritmos do Google e coloca a empresa que ele trabalha atualmente como top de pesquisas na própria rede do Google. E com isso, seu chefe ficou muito bravo com ele e disse que o Google não parava de ligar para eles para se justificar. Então Daniel acabou saindo do emprego. E após isso, com 22 anos, Daniel tem uma ideia de criar uma empresa de marketing digital, onde trabalha especificamente com anúncios e que paga 10% da renda para os cliques em sua página. Com isso, ele vai pegando a rotina das pessoas que acessam o site através dos cliques e vai criando algoritmos para a base de dados dele. E com esses bancos de dados de histórico do que você pesquisava, ele acabava tendo um caminho de ideias do que te mostrar, do que te recomendar quando você fosse pesquisar algo. Sabe quando você acessa o site e tem aquela, por exemplo, você procura por uma câmera e aí do lado aparece várias câmeras depois? Ou então você procura, por exemplo, por TV e aí aparece TV de várias polegadas em qualquer site que você vai, naqueles anúncios laterais? É mais ou menos aquilo ali. E com o nome crescendo no mercado, uma empresa de tecnologia chama ele para uma reunião para fazer uma proposta de compra da sua empresa. E quando o Daniel estava esperando na sala de reunião, entrou um cara nela chamado Martin, que confundiu ele com um estagiário e começou a falar que ele estava esperando uma pessoa que criou uma empresa muito boa, com a tecnologia absurda que nem o Google tinha feito até então. Só que nesse momento entrou o outro sócio chamado Félix e o estagiário. Aí Martin ficou meio sem graça, né? Porque o cara da empresa, ele confundiu com o estagiário. Mas de qualquer forma deu tudo certo e a empresa comprou a empresa de Daniel por 10 milhões de dólares. Então na comemoração de compra da empresa de Daniel, ele chega em Martin e comenta: por que a gente não bate de frente com o Vale do Silício? Eu quero fazer isso. E essa frase ficou muito marcada para o resto da história. Ah, e esse dinheiro que o Daniel vendeu à empresa, os 10 milhões de dólares, ele usou uma parte para comprar uma Ferrari vermelha, muito bonita por sinal, e vários presentes para sua mãe. E um determinado dia, Daniel vai a uma balada para ouvir uma boa música. Chegando lá, ele encontra uma ex-colega de trabalho de muitos anos que comenta com ele que ela virou cantora, porém ela não conseguia fazer sucesso, justamente porque tinha um site chamado Pirate Bay, que pegava as músicas de todos os cantores globais e subia para ter acesso gratuito. Assim, ela acabava não conseguindo monetizar o seu trabalho. E o que mantinha um site de pé e que dava receita para eles eram justamente anúncios nas laterais e durante o decorrer da página, justamente para conseguir gerar receita. E a grande maioria desses anúncios era de mais de 18 anos. E após ouvir isso, Daniel, que era um gênio, teve outra ideia para colocar sua expertise em prática. E como Daniel tinha um caminho aberto para conversar com os sócios que tinham comprado a sua empresa, que naquele momento tinha aberto o capital inclusive na Bolsa de Nova York, ele foi até Martin para fazer a proposta de criar uma empresa para bater de frente com o Pirate Bay, só que de maneira legalizada, com a ideia de comprar os direitos autorais das músicas e disponibilizar de graça para as pessoas. E a ideia de ganhar dinheiro com isso era somente os anúncios no próprio aplicativo. Que aqui entre nós, né? Daniel era bem expert no assunto, em questão de anúncios, porque ele criou uma empresa exatamente sobre isso. Um ponto importante a colocar é que o Pirate Bay chegou a ser o quinto maior site do mundo. E quando derrubaram ele voltou ao ar em apenas 3 dias. E outro ponto importante a colocar é que como a empresa de Martin tinha aberto capital na bolsa, ele conseguia vender os percentuais da empresa na bolsa de valores para conseguir levantar grana para ele. Então Martin topa a ideia de Daniel e eles vão procurar os melhores para criar este aplicativo. E já vem na cabeça de Daniel o nome de Andreas, um cara que ele conheceu quando ele foi dar uma consultoria em um site online. E a ideia de Daniel de convidar Andreas é justamente porque ele era um dos melhores alunos do Instituto Real de Tecnologia e que também ele tinha uma cabeça mais liberal, não governamental, ou seja, todo mundo tem acesso a tudo.
Então Daniel e Martin apresentaram a proposta para Andreas e deu caminho livre para ele contratar as melhores pessoas, sendo Daniel o rosto da empresa para mostrar para o mundo que aquilo era o futuro e Martin o presidente do conselho. Daí começa a saga deles irem atrás das empresas para comprar os direitos autorais das músicas. E no primeiro lugar que eles chegam, eles já tomam não de cara, porque quando a mulher de lá descobre que eles eram um serviço de stream e não uma rádio que queria tocar as músicas, ela já despacha eles e diz que não tem interesse em disponibilizar as músicas. Então eles começaram a andar pelo mundo em busca de compra dos direitos autorais das músicas. Porém, eles visitaram 4 países e tiveram 12 reuniões. Em todas elas, eles tiveram não como resposta. Em um determinado dia, lá no Spotify, a TV estava ligada no canal de notícias e estava passando a entrevista de um cara chamado Per Sandin, que era o CEO da Sony Music da Suécia, que ele estava comentando que tinha que derrubar o Pirate Bay, que aquilo não era legalizado e que eles tinham que abrir a cabeça para novas ideias. Com isso, Daniel percebeu que ele tinha que falar com o Per Sandin porque ele era a pessoa certa para conseguir um contrato. E chegando na empresa, eles não conseguiram falar com o Per Sandin, mas falou com um cara que estava um cargo abaixo. Porém, o cara foi totalmente estúpido com eles, disse que não tinha interesse, fez até gesto de bocejar, disse que tinha que almoçar e que eles eram só mais um com umas ideias idiotas. Então ele fez amizade com a secretária de Per Sandin e ela comentou que ia ter um show no dia seguinte que talvez ele estaria lá. Chegando nesse lugar, ele encontra aquela sua ex-amiga, que se chamava Bob, e apresentou o Spotify para ela. Então Daniel vê Per Sandin saindo pela porta e segue ele para apresentar o projeto. Só que Per Sandin foi muito arrogante com ele. Inclusive até deu um tapa no notebook que caiu no chão. E acabou gritando, falando que era para ele procurar um emprego que prestasse. E como eles viram que não conseguir atingir os cabeças das empresas, eles tiveram a ideia de fazer panfletos e distribuir nas portas das escolas. Porque nós sabemos que hoje em dia, quando circula na escola, é tudo muito mais rápido de se propagar. Só que ele não imaginava que uma das crianças que recebeu o panfleto era exatamente o filho de Per Sandin. No episódio 2, ele é contado 3 anos antes daquele momento que a gente contou no episódio 1. Nesse episódio, já mostro como que a crise na Sony bateu muito forte e tiveram que fazer uma demissão a rodo, passar o rodo na galera. Foram demitidos mais de 60 pessoas. Per Sandin até tentou ferrar com a vida dos caras da Pirate Bay, mas ele não conseguiu. A única coisa que ele conseguiu foi deixar o site fora do ar por 3 dias. E com isso, o pessoal do Pirate Bay se mudou para a Holanda para evitar a polícia sueca. Então Per Sandin descobriu o endereço deles na Holanda, foi lá conversar com eles, só que foi tão arrogante com o pessoal que ele saiu do lugar meio que chutado e o pessoal continuou a trabalhar. Porém, alguns dias depois, Per Sandin conseguiu que a polícia sueca chamasse o pessoal do Pirate Bay para pelo menos depor no tribunal. Então é nesse momento que o capítulo 2 se encontra com 1, onde Per Sandin nega uma conversa com Daniel, porque a secretária tinha comentado com ele que tinha um cara interessado em para sua proposta, e logo depois ele se encontra na balada, que foi aquele momento que ele derrubou o notebook de Daniel, só que ele se arrepende e o chama para ouvir a proposta e para saber o que ele tinha para falar. E no mesmo dia também chamou Bob, que era amiga de Daniel, para assinar o contrato com a gravadora. Chegando na gravadora, Per Sandin pede desculpa a Daniel pelo ocorrido anteriormente e fala para ele mostrar o aplicativo. Então Daniel abre o notebook e mostra para Per Sandin. Fala para ele procurar qualquer música. E ele procura uma música e toca. Procura a segunda, a terceira e toca. Tudo muito rápido. Então Per Sandin ficou surpreso aonde estava salva essa música e com a velocidade do aplicativo. E com isso, Per Sandin nomeia aquilo ali, o aplicativo do Spotify, como uma Junkbox infinita. Então, já com o aplicativo em mãos, Per Sandin vai até o CEO global da Sony e apresenta o app para ele. Porém, ele não deu muita ideia, gostou, mas deu muita ideia, não quis, né? No fundo, não quis. E falou o seguinte, ele prefere esperar o julgamento do pessoal da Pirate Bay, coisa que aconteceu muito tempo depois, que eles foram condenados, porém só a 1 ano de prisão e o pagamento de 500 milhões de coroas suecas. E na saída do escritório da Sony, Per Sandin dá de cara com Lucian, que era o CEO da Universal na época, e convida Lucian para um almoço, dizendo que vai mostrar para ele o futuro da tecnologia. E Lucian gostou, acabou aceitando e abraçando a causa do Spotify. Porém, ele falou que Per Sandin tinha que trocar de time, sair da Sony e ir para a Universal para cair de cabeça nesse projeto. Assim, ele topou e acabou virando representante da Universal em relação ao Spotify, que tinha que buscar o pessoal das gravadoras para conseguir os direitos autorais. E esse episódio acaba quando a conselheira geral do Spotify, já na festa de inauguração da empresa, fala para Per Sandin que ela tinha algo a conversar com ele.
Neste episódio, quem conta a história é Petra Hanson, aquela que eu citei anteriormente como a conselheira do Spotify. E no começo da história é contado que o escritório que ela trabalhava pegou um caso gigante de direitos autorais da Sony, mas ela não ia tocar porque o chefe dela não deixou. Disse que quem tinha que tocar era algum sócio sênior, algum sócio master. E isso deixou ela muito triste. Porém, no mesmo dia, ela tinha uma reunião com o Martin. Só que ela tentou meter o louco, dizendo que não ia pra reunião, que a secretária tinha que desmarcar. Só que ela falou isso na porta do escritório. E lá na porta do escritório, o Martin estava esperando. Ele abordou ela, dizendo que ele não queria contratar, ele queria fazer uma proposta de emprego para ela assumir um cargo alto no Spotify. E ela disse que naquele momento não queria, ia esperar para ver. E no dia seguinte, ela foi promovida a sócio júnior do escritório. Sendo sócia, ela pediu para seu chefe para cuidar do caso da Sony. Só que ele falou que ela estava infringindo as regras, infringindo a hierarquia de sócios da empresa. E com isso, ela ficou muito brava com a situação. Então decidiu ligar para Martin e ouvir a proposta que o Spotify tinha para ela. Quando ela conheceu a plataforma, ela ficou encantada com o aplicativo e já topou de cara. Daí, com ela dentro, eles começaram a ter acesso e ter reuniões com várias gravadoras pelo mundo. Porém, na primeira reunião que eles conseguiram, falaram que ia ter taxas e tudo tinha que ser pago à vista. Daí Daniel ficou puto, soltou os cachorros e disse que eles estavam sendo dinossauros e que em breve eles iam quebrar. E para piorar a situação, quando Petra e Daniel chegam na empresa, Martin chama eles para conversar, falando que ele foi acusado de fazer dumping no mercado de ações e foi proibido de vender os ativos por 1 ano. Ou seja, o dinheiro que ele tinha só dava para mais 4 ou 5 semanas e tinham que correr contra o tempo. E na segunda reunião foi com a Warner, onde os sócios da Warner falaram que tinha que ter algum meio de pagamento no Spotify. Só que Daniel ficou puto, não aceitou de novo, soltou os cachorros e quando chegou no escritório, teve uma briga geral entre os sócios do Spotify e Petra perdeu a paciência e pediu demissão. E como ela ficou desempregada, ela foi falar com seu ex-chefe para pedir de novo um emprego. E para surpresa dela, ela conseguiu o cargo de sócio sênior. E na primeira reunião dela com o conselho do escritório de advocacia, ela acaba quebrando o seu colar que era da sua avó e acabou tendo uma brilhante ideia para o próprio Spotify. Então ela saiu correndo dessa reunião do conselho e foi falar com o pessoal do Spotify, mostrando a ideia de que ela pegou as correntes, pegou as bijuterias e mandou o pessoal fazer as bijuterias, fazer novos colares. E mostrou que cada um tinha um colar, cada um tinha um tipo de colar, comparando aquilo com a playlist. E a ideia dela era o seguinte, usar essas playlists como método de pagamento, ou seja, se você quiser criar uma playlist, se você quiser ter uma playlist própria, você pagava para ter. E foi dessa maneira que surgiu o Spotify Premium. E ela disse que até voltaria, mas condicionou a volta dela com o aceite da criação do Spotify Premium. Então, ela vai até o escritório de advocacia novamente e pede demissão. E a primeira reunião, quando ela voltou para o Spotify, foi com a Warner. Mas para surpresa dela e de todos, o advogado da Warner era justamente o ex-chefe dela e dono da empresa de advocacia. E quando ela entra na sala de reunião, ele já vai falando que não queria aceitar nenhuma proposta. E ela já fica pistola, dá as costas e sai andando, procurando o ex-advogado da própria Warner. E ele informou que a ideia da Warner era pegar 50% do Spotify, coisa que Daniel jamais aceitaria. Porém, com uma conversa bem feita com Daniel, o ex-advogado da Warner e Petra convenceu ele de abrir mão de 15% da empresa, 15% do Spotify, para negociar com as gravadoras. E também, Daniel convenceu o ex-advogado da Warner, que era muito renomado no mercado, considerado um dos melhores, para integrar o time do Spotify. Esse episódio começa com Andreas sendo criticado pelo seu chefe na empresa que ele trabalhava e apresentando o Daniel para ele, sendo Daniel como o novo consultor da empresa. Só que Daniel viu que Andreas tinha potencial, mas não estava muito feliz e deu a ideia dele pedir demissão da empresa e abrir o próprio negócio. E logo em seguida já aparece Daniel chamando Andreas para trabalhar e Martin falando que ele ia ser o diretor de tecnologia, ou seja, o CTO. E ele gostou muito da ideia e topou, já mostrando o layout que seria, os equipamentos que precisava e também chamando toda a equipe necessária. E depois de muitos dias de trabalho, a equipe consegue entregar para Daniel o aplicativo pronto. Só que quando ele vai testar, ele não gosta do resultado. Ele diz que 500 milissegundos é muito tempo de espera para a pessoa que está ouvindo trocar de faixa de uma para outra. E Andreas não gostou da resposta de Daniel e ficou muito indignado, dizendo que era impossível. E para piorar, Martin ainda chama Daniel para falar que os servidores são muito caros, tanto para comprar quanto para vender. Então chamaram Andreas para
conversar e disse que ele era obrigado a fazer o projeto com peer-to-peer e não com servidores, e disse para ele se virar. E novamente ele ficou indignado e disse que era impossível fazer peer-to-peer e não com servidores. Se ele conseguisse, teria que levar muito mais tempo. E é nessa parte que esse episódio se encontra com o episódio 1, onde eles estavam naquela festa que o Daniel encontrou a ex-amiga dele, só que tem uma divergência no que o Daniel contou e no que o Andreas está contando. Ele diz que quando encontraram o Pierre Jim, quem jogou o notebook não foi Pierre Jim, e sim Daniel, que ele ficou puto com a resposta de Pierre Jim, pegou o notebook e jogou no chão porque ele queria as gravadoras rastejando aos seus pés. E no dia seguinte, Andreas, quando chega no escritório, dá de cara com mais um programador contratado, chamado Ludwig. Ele conhecia o cara, mas não gostava. Foi decidido entre Daniel e Martin contratar esse cara porque ele era especialista em peer-to-peer. Em um happy hour da equipe de Andreas, eles conversaram e chegaram à conclusão de criar um sistema híbrido, considerando 10% de servidor e 90% peer-to-peer. E foram lá e criaram um novo aplicativo do Spotify. Recriaram o aplicativo do Spotify, só que dessa vez com 250 milissegundos para trocar de faixa. E Daniel novamente reprovou, dizendo que estava muito lento. E aí, você já viu, foi armado o barraco e Andreas falou um monte de coisa pro Daniel. Então Daniel ficou muito bravo e falou, se ele não quisesse trabalhar ali, ele podia pedir demissão e sair. Então Andreas não gostou daquilo, deu as costas para Daniel e foi sentar numa praça, para tentar refrescar a cabeça. Quando ele estava sentado na praça, ele viu um carro acelerando no farol amarelo para não pegar o vermelho. E ele teve uma ideia de criar um sistema para o Spotify, infringindo algumas pequenas regras, onde ninguém saberia. Mas assim, ele conseguiu criar o aplicativo e conseguiu o sim de Daniel, o tão sonhado sim, porque ficou praticamente no zero a troca de faixas e Daniel gostou do resultado. Então, como a vida de Andreas não é nada fácil, quando ele chega em casa, ele descobre que sua namorada abandonou ele, deixando um bilhete dizendo que a vida é muito curta para esperar. E para piorar, quando ele chega no happy hour da empresa, ele soube que Daniel começou a distribuir cargos para as pessoas, coisa que ele não queria para evitar hierarquia na empresa. E também, para piorar, na festa de lançamento do Spotify, ele descobre através de Martin que ele não é o terceiro maior acionista, e sim Ludwig, porque quando ele foi contratado, Ludwig recebeu 5% para conseguir entrar no projeto. Daí ele ficou muito bravo com toda a situação, saiu da festa e chamou sua namorada para viajar, sua ex. Mas ela topou e eles foram viajar para esfriar a cabeça. E nesse episódio começa com o Martin bagunçando tudo, pulando de um lado pro outro, pulando na mesa, como se fosse o Lobo de Wall Street, naquela empresa que ele tinha no começo. Só que no momento que ele tá pulando nas mesas, chega um cara e começa a observar aquilo. Só que esse cara nada mais é do que o cara que ia comprar a empresa deles e ajudar a abrir capital na bolsa. E falou pra ele que isso não é o comportamento de um sócio. E ele falou que eles eram empresas de tecnologia, então eles tinham que se comportar desse jeito. Daí o outro sócio fala pra Martin sair da sala para eles conseguirem negociar seriamente. E é aí que a história se encontra no primeiro capítulo, onde Daniel está lá na sala esperando, ele entra confundido que é estagiário, toda essa parte. E alguns dias depois, Martin encontra Daniel na rua dentro de uma Ferrari. Então Martin aborda ele e fala que tem um novo projeto para eles dois. E aí eles vão pro cassino e Martin aposta muita grana no número 20 da roleta. E a bola cai no número 20, então ele ganha uma fortuna de prêmio. E após ganhar todo esse dinheiro, Martin chega em Daniel e pergunta se ele topa entrar no projeto. Ele disse que ia pensar, porque era algo muito complexo, que ele ia ver ainda, mas Martin fala para Daniel que depositou 12 milhões de dólares na conta dele, para ele começar a pensar no assunto. Então ele topa e Martin fala para ele que a única coisa que ele quer é confiança recíproca entre eles dois. E eles começam a procurar profissionais capacitados para assumir cargos na empresa. Primeiro eles conversam com o Nicholas no restaurante para conseguir convencê-lo de entrar na empresa na parte de network e negócios. E depois eles vão em uma festa num barco e contratam Sofia Bendis para gerente de marketing global. E aqui nessa parte é onde encontra o episódio 1 novamente, onde Martin avisa a todos que o dinheiro está acabando e que ele não pode vender mais as ações da empresa. Então, Martin foi ao mercado procurar investidores para o Spotify e mostra principalmente dois investidores, Anton e Esther. Para negociar com eles, Martin fazia assim: ah, Esther, você conhece Anton, presidente de tal empresa? Ele investiu aqui. Ah, Anton, você conhece Esther de tal empresa? Ela investiu aqui. Se vocês quiserem, vocês podem rachar a participação, o investimento. E nessa brincadeira, ele conseguiu 60 milhões de euros por 20% do Spotify. E depois de estar tudo pronto, tudo rodando, com vários artistas na plataforma, eles recebem a notícia que Taylor Swift queria sair da plataforma do Spotify para ir exclusivamente para a Apple. Eles viram que se a Taylor Swift sair, o rombo no orçamento era gigante e ainda podia incentivar muitos artistas a saírem também. Mas depois de conversar muito, negociar muito com o empresário dela, eles conseguiram fazer com que ela ficasse.
E esse episódio começa com Daniel conversando com um dos sócios do Spotify, falando que os grandes cantores e as gravadoras estão ganhando muitos royalties, enquanto os pequenos cantores não estão ganhando nada. E em paralelo a isso, estava acontecendo protestos na frente da sede do Spotify, que inclusive quem participava dos protestos era Bob, a ex-amiga de Daniel, e o objetivo do protesto era mostrar que os pequenos cantores não estavam ganhando nada e não tinha ajuste de rentabilidade para eles. E enquanto isso, a empresa lucrava absurdos, não parava de crescer o lucro e os funcionários não paravam de ter aumento. Inclusive, a secretária de Daniel falou para ele que se ele não quer vender o Spotify, ele tem que pelo menos acabar com os protestos que está acontecendo, porque está dificultando com que ela consiga crédito no mercado para novos projetos do Spotify. E para tentar acabar com os protestos, Daniel vai até Pearl Jam, pedir para ele ter contato com Bob para ela acabar com os protestos ou incentivar o encerramento deles, já que ele que tinha contratado ela para a plataforma do Spotify, para ter a música no Spotify. Mas ele disse que não ia fazer isso. Então Daniel ficou muito puto com isso. Daí Daniel ficou muito bravo com Pearl Jam porque ele não foi atrás de Bob para conversar. Então ele mesmo foi conversar com Bob, falando que ele estava chateado porque ela tá protestando, ela conhece ele, toda a história dele, e ela falou que ele podia mudar a história do jogo, ele tinha poder para isso. Ele era atualmente o cara da jogada, o que mandava em tudo. Ele não tava mudando porque ele não queria. Daí ela virou as costas para ele e foi pro palco cantar. E ele assistiu o show inteiro dela. E quando ela voltou, ele falou para ela que isso seria a ruína do Spotify e que ele não ia jogar tudo fora, tudo que demorou para construir por muito tempo. E aí ele virou as costas e foi embora. E a partir daí, ela mesma começou a liderar os protestos com a raiva que tava do Daniel e pediu para as pessoas pararem de seguir o Spotify, pararem de assinar o Spotify e não usar mais o stream. E com todo esse movimento dos protestos, o Senado americano convocou Daniel para depor. Mesmo ele não sendo norte-americano, ele tinha que ir lá depor em nome do Spotify. Só que lá no Senado o pessoal botou pegado nele, tacou fogo nele, dizendo que estava tudo errado, que ele estava iludindo pequenos cantores, que isso não se fazia, que a rentabilidade era de $12 por mês. Não tem como ninguém viver com $12 por mês. O negócio foi feio para Daniel lá, viu? E o Senado também falou do peso e do tamanho do Spotify no mercado norte-americano, que representava 45% de todos os streams e também em alguns países 60%. Falaram também que o Spotify era acusado de colocar medo nos pequenos artistas, mostrando para eles que se eles saíssem do Spotify, eles não iam conseguir nada no mundo lá fora. E quando chegou na vez de Bob falar, ela falou que a ideia dela era ter um preço fixo por cada vez que tocava a música deles, e não um percentual, porque o percentual é proporcional ao patrocínio, e o preço fixo é proporcional à quantidade de vezes que é escutado. Segundo ela, isso é mais justo. E ela diz que se não tiver isso em prática, tem que criar uma lei para isso. E aí um dos senadores lá do Senado ficou muito bravo, dizendo que ela não entende nada disso, a área dela é cantar e não mexer com leis. E aí ele disse também que o Spotify é apenas mais um stream, não existe só o Spotify. E o senador questionou ela o porquê que ela tá falando isso na audiência e não pro mundo lá fora. Aí ela disse que o Senado criou vários pisos salariais, vários salários mínimos para várias áreas, e eles eram obrigados a fazer isso para a área de artistas também. E no final dessa audiência, Daniel tenta conversar com Bob, mas ela não quer papo e sai andando, dando as costas para ele. E logo em seguida, chegou a assessora de Daniel comentando que conseguiu um empréstimo de $1 bilhão em um banco, mas deu aviso de que esse seria o último empréstimo para ele pegar, porque ele tinha que se adequar ao mercado e à ideia do Spotify, se ele quisesse continuar crescendo muito. Então, após falar com a assessora, Daniel vai até Bob de novo tentar conversar com ela, mas dessa vez ela dá ouvidos para ele. E ele fala que se arrependeu de ter aberto muitas negociações com as gravadoras e não devia ter feito desse jeito, e sim do jeito dele. Mas falou que as coisas iriam melhorar. Aí ela perguntou, as coisas vão melhorar mesmo? E ele fala, vão melhorar. E aí acaba a série. Muito bom, né? Vale a pena assistir. Aqui é só um resuminho básico, mas vale a pena vocês assistirem. É muito, muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Sou o Claudinei Júnior, você está no canal Minando Mercado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, um abraço e fui!